Boa tarde. Para você que assistiu o webinar sobre ressignificando o papel do RH na era digital, a CIT oferece um conteúdo extra com a mim, tratando de temas, na verdade, explorando um pouco mais temas que foram abordados nesse webinar. A mim, nos conte aqui um pouco sobre, na falta desse playbook que vocês tanto falaram no webinar, como o RH pode auxiliar a empresa a fazer esse caminhar? Quais os passos que você daria? Eu acho que a história ela é bem parecida com a história que o Sérgio contou, né? Se botar a história do Sérgio, ele não é uma história que tem conjunto de passos que certamente levam ao sucesso, mas que ele tem pilares, né? Então, ele fala que a primeira coisa que eles fizeram foi que eles foram ver em loco. Deixa eu me aproximar de quem eu acho que é referência nisso, deixa eu ver se indo lá eu me inspiro de maneira objetiva, trago alguma coisa concreta de volta. Eu acho que é insubstituível, né? A gente pode ler, a gente pode, óbvio, né, procurar informação e se inspirar e etc., mas observando experiências bem-sucedidas concretas, eu acho que é uma experiência muito única, em termos do... Então, talvez esse seja, eu não vou chamar de não é um passo a passo, porque você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Esse é um pilar-chave, sabe? Descubra onde é que é o seu Gemba. Então, que a gente usa, onde é que as coisas já acontecem que você pode aprender, né? Vá nesse lugar onde você pode aprender. Uma segunda parte que ele falou que eu achei assim, é muito marcante, porque a história deles é muito bacana de verdade, é o RH saber que, na realidade, está voltando para fazer um conjunto para mudar a legislação das políticas, não está voltando para casa depois com aquela inspiração para ter uma nova mensagem, uma nova comunicação. O RH voltando com a reflexão de o que é que nós temos que fazer diferente, se a gente quiser entender profundamente o que o resto da organização vai ter que fazer diferente. O resto da organização precisa colaborar mais? Deixa eu só entender o que a gente viu lá que tem a ver com colaboração. O resto da organização vai ter que rodar em ciclos mais curtos. O resto da organização vai ter que ser centrado no cliente. Talvez os pontos iniciais sejam esses, os pontos de pilares iniciais, né, do vá ver, do learn by doing, não vai ter como aprender de outra forma. Depois entender que você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Então escolha um escopo onde você vai aplicar aquilo, porque você vai aprender na vida real, né? Você vai aprender fazendo aquilo, vai concluir que era um pouco diferente na sua realidade daquilo. Talvez seja esse o... Eu sei que não é uma resposta vizinha do tipo cheque esses 3 pontos, mas acho que é o que vai poupar mais tempo, em termos de colocar as coisas. Não há essa resposta simplesinha do cheque estressado. A resposta leva necessariamente ao erro, né? Usando o gancho do Lean, que você falou agora, e do Gemba, fale um pouco sobre a mudança Lean, como ela se produz dentro do RH. Explique um pouco sobre o que é o Gemba também. É um mito importante para o Lean, também pode ajudar o RH, né, nesse processo de auxiliar a empresa na... Legal, né? O Lean é uma peça chave nessa história. Acho que de alguma maneira aqui na conversa o Sérgio mencionou a respeito dela. Mas se eu falei ir enxergar, se a gente usou, né? Vai lá, enxerga, learn by doing, né, e eu usei o termo pilares para isso. Então, para o Lean eu ia dizer que ele é a fundação no qual você está construindo esses pilares. Foi o melhor do que a gente encontrou até hoje em termos de filosofia e modelo de gestão. Na realidade, foi o que nós encontramos na própria transformação, né? E, há um pouco mais de uma década atrás, a gente era voltado para processo, mas voltado para processo talvez de um jeito muito clássico, né? Uma empresa CMM5, super orgulhosa do que estava fazendo, da capacidade de entregar, da previsibilidade, mas na realidade um vocabulário muito reduzido para falar de velocidade, para falar de colaboração, para falar de uma estrutura muito mais comando e controle. Lean,
esse cara que surgiu originalmente na Toyota, mas hoje é muito associado também às startups, né? Especialmente o Eric e 10. E ele vem para dar esse substrato de como é que a gente conecta as pontas, né? A gente vai ver como é que a gente muda a cultura aprende fazendo de verdade, atividades novas em um ciclo menor, mas como é que a gente resolve problemas quando eles aparecem. O Sérgio falou um pouquinho do A3. A maneira como eu vejo esse entendimento do Lean, ele começa a te dar uma noção quais pilares, um mínimo sempre de pilares, você está começando a colocar com a expectativa de que eles levem a comportamentos diferentes, produzam mais valor. Essa fundação que a gente usa para pensar a cada etapa o que vale a pena trazer de novidade, de tal maneira a não sufocar as pessoas na curva de aprendizado que elas vão ter com esses novos instrumentos. Ver mais valor, consequentemente mudar o jeito de pensar, né? Dá para entender coisas que a gente sempre fez de um jeito, dá para fazer de um jeito diferente, mais fácil, gera mais valor e que na maior parte das vezes gera mais barato também. E falando, de novo no Lean, num princípio base do Lean, o erro ser considerado ouro. Não há como não falar sobre isso num ambiente que é necessário teste, validação e teste novamente, ciclos de produção. Fale um pouco como o RH pode ajudar a modificar a cultura da empresa nessa direção, de aceitar o erro, uma coisa positiva. Obviamente é bastante delicado o RH tem uma parte nisso, mas tem outros players envolvidos e eu acho que a comunidade de startups, o Vale do Silício, talvez a comunidade do Vale do Silício, ela faz um desfavor para as grandes organizações tentando aprender a respeito desse assunto. Enquanto é bonito falar sobre abrace o erro, a gente quer errar mesmo e quer errar rápido, fail fast, etc. Assim, isso é extremamente complicado no dia a dia de uma organização caracterizada pelo sucesso, caracterizada pela capacidade assertiva de não errar, né? Essas organizações elas foram construídas em torno da previsibilidade, da capacidade de fazer planos de altíssima qualidade, em um ambiente, obviamente, mais previsível e planos que dão certo. Então, quando você fala de erro, de certa maneira, transmite a percepção de falta de compromisso, não de falta de dedicação, de falta de... Por que a gente vai errar se tem a chance de se trabalhar direito ou acertar? É que a hipótese está errada, não é se trabalhar direito. Quando você fala de alto nível de certeza, a gente, na realidade, não sabe se a hipótese está correta. A gente tem que entender o erro nesse contexto. A maneira como a gente percebe, conversando com grandes organizações, vai mudando o nosso vocabulário. A gente começa a falar, na realidade, não é que a gente quer abraçar mais erros do que a gente produz por aqui. A gente só quer identificar os erros que já estão por aqui mais rápido. E a gente quer mostrar que fazer esse processo, ele leva, na realidade, a economia de tempo, ele leva a entregar soluções muito rapidamente mais aderentes para os clientes. Então, acho que é uma mudança que leva tempo, ficar mais à vontade com esse universo de experimentação, mas talvez ele comece a mudar na hora que você percebe que, na realidade, o que você está querendo fazer, pelo menos inicialmente, tem ambição, né, ainda de escalar a quantidade de experimentos que você está fazendo, é simplesmente identificar os erros que já estão aqui. Como é que a gente aprende mais rapidamente sobre a experiência real que os nossos não têm? Esse tem sido o caminho que a gente tem encontrado para manter o nível básico de segurança, né, que esses executivos continuam tendo compromissos anuais e por trimestres a entregar, embarcar nessa jornada, entendendo que a gente não está falando, na realidade, de descontrole. Na realidade, é bem pelo contrário, a gente está falando de enxergar com muito mais clareza, mais rápido a situação que a gente tem. Porque a cultura de esconder problema
não ajuda também. A questão é colocar luz no problema para resolver mais rápido e conseguir aprender com ele. Esse é um ponto-chave e ele é um ponto e é um traço cultural, né? Leva tempo para a gente assimilar isso, né? Leva tempo, obviamente, para quem está com problema se sentir confortável de mostrar. E depois a gente descobre que mesmo quando a gente entendeu intelectualmente reagir com naturalidade aos problemas, porque afinal de contas eles já estavam lá, é uma coisa interessante, faz sentido. É difícil no dia a dia a gente de verdade mudar o comportamento, né, e não se indignar com o problema que aconteceu. Ah, o que a gente procura fazer na realidade, assim, não é uma cultura de falta de compromisso, é claro. Não é uma cultura de falta de compromisso, onde eu fiz foi mal feito, eu posso levar com problemas para alguém. Esses problemas são esperados, então a gente quer saber que problemas como é que a gente pode ajudar para remover aqueles problemas. Mas a gente quer desenvolver uma organização que, uma vez identificado o problema, consiga resolvê-lo até a causa para a raiz, para que ele não volte a se repetir, se possível, se não for substituído por outra hipótese. Ele é uma cultura de muito compromisso nesse sentido. É uma cultura de eu vi esse problema, mas quem me trouxe a partir de agora tem um compromisso com o problema que ele... Então, mas é uma mudança, eu confesso, assim, falando, né, de experiência própria, mais gente nessa jornada, né, de mudar a própria percepção como líder, como reage com os problemas, sair do comando e controle para um modelo de colaboração. E é uma mudança gradual, é uma mudança muito pessoal, mas que, por outro lado, ela não ocorrer nas principais lideranças da organização, chances muito altas de que a transformação da organização todo seja, no mínimo, adiada ou comprometida de alguma forma, né? E o Sérgio falou também sobre a palavra engajamento, né? Que ela até agora, o RH ele tinha um compromisso com o engajamento. Passar desse engajamento para um novo momento de que se quer gerar propósito, né? E experiências colaborador. Qual o conjunto de práticas, né, que pode gerar essas novas experiências? Conversou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho essa visão, sabe, do além do engajamento, talvez comunique muito o ressignificando o propósito de RH na transformação digital, né? Um RH além do engajamento, um RH além das políticas e, né, pessoas satisfeitas, né? Um RH com capacidade de gerar impacto maior do que... A gente fala de propósito, ele, sabe, muito sobre a capacidade dos líderes. Eu acho que, de novo, volta aí a capacidade dos líderes aprenderem a se comunicar, né? Às vezes a gente aprende a se comunicar e aquele modelo que a gente aprendeu a se comunicar, você pode se comunicar em termos de modelo de incentivos, você põe a ênfase, né, em accountability, você põe a ênfase no que você quer. Mas o que a gente percebe mais e mais, e conforme, né, especialmente com as novas gerações, conforme todos os negócios começam a refletir e, na realidade, o seu negócio, ele é software, ele vai ser software em algum momento do futuro, começa a enxergar o tipo de profissional, né, para que você vai ter mais e mais gente focada em colaboração, gente focada... Pessoas, elas são muito drivadas, né? Assim, a motivação, ela vem muito da enxergar efetivamente o impacto que o trabalho dela está tendo. Então, assim, acho que é isso, a gente se desenvolver como líder, né? Entender que se desenvolver como líder, às vezes, não é só na conversa. A gente quer de verdade que elas sintam um propósito, para pensar se a organização está dando chance também de eles enxergarem o propósito. Teresa, me desculpar, a primeira parte era propósito, a segunda era a Era experiência, experiência. correto? A experiência eu acho uma oportunidade explorada interessante.
A nossa visão, de maneira bem simplificada, assim, como é que eu mudo uma cultura? Eu mudo uma cultura fundamentalmente pela experiência. Então, mudo ela com ágil, tomada com A3, tomado com tenho, né, reorganização por cadeias de valor, ah, depois dando foco com OKRs. A nossa visão é assim, na realidade, essas coisas são pilares minimais, né, que dão uma experiência diferente. Então, a OKR dá uma experiência diferente foco, sobre foco de maneira colaborativa, a parte design dá uma experiência diferente sobre como é que a gente colabora e colaborar com barato, a 3 dá uma experiência diferente, um vocabulário sobre como resolver problemas de maneira mais poderosa, mais incisiva, mais definitiva. A gente sempre pensa que, na realidade, o que a gente está fazendo, um pouquinho disso, né, é dando experiências para que esses caras consigam ter um impacto muito maior. Parte da experiência, obviamente, não vem só também, né, do que usa para fazer o seu trabalho, ele vem da percepção de respeito, de parte da conexão de valores. A Sérgio falou sobre bermudas. É impressionante, né, como as pessoas se sentem, né, o grupo de pessoas, eles se sentem respeitados, né? Não é sobre um benefício profissional, é um respeito. É algo que faz sentido para ser mais produtivo. Acho que é bastante tem uma dose de aprendizado, né, da gente comunicar e pensar diferente quando a gente fala em propósito. Na parte da experiência é a gente entender tudo que a gente está propondo. Ele tem o objetivo não só de gerar valor, mas se ele não gerar uma experiência mais marcante, se ele não formar novos promotores, qual a chance daqui melhor que seja. E tem uma outra questão aqui nessa lista, é que as novas gerações, novos colaboradores, eles são drivados por experiência, propósito. Então, se a empresa realmente não proporcionar esse ambiente para eles, eles vão procurar outras empresas que têm esse tipo, né, de ambiente. Daí você começa, daí, né, a gente começa voltando um pouquinho para o tema, a gente começa a falar um pouquinho do papel do RH, né? Exatamente. Vamos olhar. Exato, mas e você percebe, a experiência, ela deixa de ser só a experiência. Ela deixa de ser só, não é a experiência dos benefícios, não é a experiência, mas é a experiência do trabalho em si. E aí eu volto para o ponto do Sérgio, quer dizer, lá e precisa entender o que está acontecendo, porque o trabalho em si não tem certas características, mesmo se eu tiver de bermuda e etc., vou procurar outros lugares. Eu acho que, assim, talvez um pouco decisivo demais, o RH, eu acho que é uma fase para um RH muito curioso, muita vontade de aprender com o resto da organização, o que acontece lá fora, contrapondo um pouco com aquele RH que tinha uma especialidade muito forte e conseguia aconselhar e prestar serviço para o resto da organização. É se comunicar numa linguagem diferente, acho que você tem muito a aprender, tem muito. Vejo isso no caso deles, vejo no nosso caso interno também. O RH fez um bastante legal nesse um RH muito próximo. Eu vejo que quanto mais ele entende do que está acontecendo, qual é a experiência efetiva que você tem trabalhando de impacto, mais qualificado fica para sentar à mesa, um membro da mesa que vai resolver problemas, fazendo a perspectiva super única, né, que os professores. Para encerrar nossa conversa, falando dos modelos, né, modelos tradicionais de RH, uma questão que está em pauta, que está bastante em pauta, são os processos, as avaliações, as famosas avaliações anuais. Como substituir essas avaliações anuais? Que práticas podem ser usadas para substituir essas avaliações anuais num ambiente que elas fazem mais sentido? Porque é um ambiente veloz, de experimentação, de melhoria contínua. Quais essas novas
práticas. O que a CIT tem feito? Que experimentos a CIT tem feito nessa... Excelente. Raramente se cruza com alguém totalmente satisfeito com o que está fazendo naquele momento. Ela é uma sensação contínua de insatisfação, mas, por outro lado, uma sensação contínua de que não é algo que você possa deixar com vazio, que é alguma coisa. E nós estamos nesse grupo dos insatisfeitos. A gente está descobrindo ainda como fazer. Posso te falar um pouquinho como é que está o nosso pensamento nesse momento, né? Dessa jornada, talvez seja uma jornada de insatisfação eterna. Mas as falhas que a gente não quer cometer mais, a gente não quer mais que o nosso processo de avaliação ele seja um processo voltado para medir a previsibilidade dos compromissos que você assumiu. Então não é sobre o que a gente falou no começo do ano, o que a gente pensou, aquilo era um conjunto de hipóteses. O que a gente quer entender de verdade, quando a gente fala de performance, é o impacto efetivo esperado, mesmo se foi um outro impacto. A gente sabe que a gente está aprendendo a cada trimestre, a cada mês, então a gente começa a falar muito mais performance, muito mais associada a impacto, do que associado a objetivos, metas. É um outro que eu acho que tem um desdobramento embutido nessa linha de ação, que é encarar essa avaliação menos como uma avaliação performance ou desempenho, mas é mais uma avaliação sobre capacidade de gerar impacto e aprender, né? E a parte do aprender é como é que, ao fazer este processo, eu, na realidade, consigo fazer um coaching melhor desse colaborador e consiga ajudar ele no processo de autodesenvolver para um próximo. Acho que ele tem um pouco, né, para a gente, o que a gente pode fazer é essa, né? Falar mais de impacto, menos de prioridade. Nesse caminho. Vamos falar mais sobre o futuro, sobre desenvolvimento futuro, coaching, e menos a ênfase na realidade de qual é a estatura que essa pessoa, por uma certa régua, tem neste momento. Falar dos impactos que ela está gerando. Uma coisa interessante que a gente procurou fazer, assim, não é fácil fazer para a organização como um todo, na realidade, em um ciclo menor, mas a gente não tem mais aquele ciclo. Novembro eu tenho período de avaliações, uma vez por ano. Dezembro eu tenho período de avaliações. A gente tem isso mensalmente. Não fala sobre a organização inteira, sobre todos os colaboradores mensalmente, mas a gente sabe que todo mês a gente está falando sobre esse assunto. Todo mês a gente está falando sobre impacto, todo mês a gente está falando sobre aprendizado, todo mês a gente está falando sobre coaching. Então isso força com que esse assunto, né, continuamente na cabeça de todos, refletindo carreira, e entendendo que o processo de feedback, na realidade, quando a gente fala de é o melhor processo que a gente conhece até hoje, é o melhor instrumento que a gente conhece até hoje, na verdade, ajudar no processo. Então, para encerrar, agradeço a mim as tuas palavras, os teus ensinamentos. Esperamos que tenha sido úteis para quem está nesses processos. Convidamos a todos para os novos webinars e os nossos próximos conteúdos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tomara ter sido